Lucas 10, 23. Então, mirando os seus discípulos, declarou-lhes em particular: Bem-aventurados são os olhos de quem vê as revelações que vós vedes. Pois vos asseguro que muitos profetas e reis almejaram ver o que estás vendo, mas não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. O que acontece? Eu lembro que quando eu era ímpio, estava perdido pelo mundo aí, não sei se vocês já repararam, mas eu gosto muito de ler, eu vivia dentro dessas bibliotecas aí, e uma vez eu peguei um livro, e esses livros aí, tipo Nova Ordem Mundial, essas coisas, e li. Depois eu terminei de ler esse livro, assim, sempre gostei muito de história, e principalmente essa história do século XX, a história contemporânea, e eu gostava, e tipo assim, eu pensava assim, eu queria viver no tempo em que certas coisas aconteceram, por exemplo, Segunda Guerra, eu queria estar lá, tipo como testemunho ocular mesmo, ali, vivendo no tempo. E quando eu li lá aquelas coisas todas, aquelas maquinações dos caras e tal, do governo mundial, pensei assim, poxa, se isso for implantado, eu vou querer ver, né? Eu vou querer estar vivo para ver esse negócio. Assim, naquela visão lá cega lá. E a coisa é tão impressionante que Deus, né, depois de me resgatar lá dessas trevas, Ele me colocou, me deu o entendimento de que não só aquilo lá, né, tem o fundamento, né, a gente sabe as maquinações aí do inferno, mas não só do que eu vou ver, mas de que eu vou estar como protagonista disso, que eu vou estar no mover de Deus para denunciar essas obras das trevas, de uma forma assim, como vou assim dizer, no lado certo da questão, né? Não só vendo, mas participando e combatendo aquela obra do diabo lá, que é o sistema que o diabo vai levantar aí, que nós temos estudado. E aí me veio aquela questão, né, do privilégio que a gente tem de viver no tempo que nós vivemos, né? Vê que Jesus ele usa um termo aqui, né? Bem-aventurados os olhos do que de vós que vedes o que estão vendo, né? Ouvir o que estão ouvindo. Porque muitos profetas e reis desejaram isso. Eu até fiquei pensando, mas os caras, né, se eles desejaram isso, não sei se eles eram servos de Deus ou se não. Alguns deles devem estar na glória já, no caso, quando Jesus estava falando aqui. Mas Jesus deixou claro, né, que é um privilégio para os discípulos dos apóstolos estar ali vivendo naquela época, que estavam diante do Rei da Glória, o Senhor Jesus, ouvindo coisas tremendas, que eles lá no passado não ouviram. E a mesma coisa é a nossa geração, né? Nossa geração tem um privilégio de existir, né, no tempo da restauração de todas as coisas. E, mais ou menos fundamentado nisso, o tema que eu meio que separei aqui é justamente da importância do tempo que a gente vive, da restauração, dessa dispensação. E eu fiz algumas anotações aqui. E, por exemplo, Mateus 11, 11, aquela passagem de Jesus falando de João Batista, né, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que ele. Assim, o maior ministério que Deus levanta com o povo de Deus na terra é restauração, como a gente já tem aprendido. E quando você vai lendo o Evangelho, vai analisando algumas coisas, você vê que existe uma identificação de Jesus muito grande com a restauração. Assim, a restauração, até anotei aqui, não sei aonde agora, ela é o caminho que Deus determina para ele se manifestar sobre a terra. Quando, por exemplo, nas duas grandes manifestações de Deus sobre a terra, a primeira foi quando ele enviou Jesus, e a segunda é agora quando ele vai vir para reinar. Nessas duas manifestações, o caminho pelo qual ele determinou para preparar o mundo para essa manifestação é a restauração. Então, a restauração, ela, tipo assim, ela é o ápice de Deus na terra. E para levantar um restaurador realmente é algo tremendo. E eu anotei alguns detalhes aqui dessa obra. Por exemplo, comparando Jesus, a restauração de João Batista com Jesus, por exemplo. Aqui, primeiramente, né, eu até anotei, a restauração ela é pré-anunciada, ou seja, é um ministério que ele é profetizado. Claro que a gente, assim, profeticamente, né, simbolicamente, nosso ministério está profetizado na Bíblia. Mas, assim, uma coisa específica, né, um ministério específico, pelo que eu me lembro, até agora, fora o ministério de Jesus, e algumas coisas como grande tribulação, reinado do anticristo, é a restauração. A restauração é profetizada. Profetizada em Malaquias, que Jesus diz, né, Deus diz, né, que ele enviaria o seu anjo à frente de ti para preparar o caminho, e da profecia de Malaquias com Elias. Sendo que tem outro detalhe até interessante de Elias, né?
Elias foi o primeiro restaurador que a gente vê assim, com um ministério bem direto de restauração. E Elias, a obra de Deus com Elias foi tão absurda, né, fora do comum, que Elias ele virou referência na obra de Deus. Assim, um homem virou uma referência, virou um referencial, um símbolo. Elias é o símbolo da restauração. A ponto desse homem ter feito o que fez, né, ter sido tomado do jeito que foi tomado, e o nome dele ficou como símbolo. Ele ficou como uma referência. Lá em Malaquias, Deus fala, eu vou enviar o profeta Elias. Não é Elias que vai voltar, claro. É o ministério dele, mas Deus usou o nome dele como referência ministerial. E isso é assim, impressionante para você ver o nível da restauração. A restauração é algo muito grande. E ao mesmo tempo que é um privilégio, né, é uma responsabilidade, porque quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Mas não deixa de ser uma maravilha. Realmente, assim, eu estou vivendo no melhor tempo que tinha para viver. Aquilo que eu pensava lá atrás, tipo assim, é uma realidade hoje. Realmente, não podia ser tempo melhor para nascer. Então, nós vamos ver assim, a consumação como vou dizer, a obra de Deus, assim, o ápice dela, tudo aquilo que Deus projetou e que não conseguiu fazer com Adão, com Israel, com a igreja, vai ser feito agora. E nós temos a oportunidade de não só participar disso agora, como depois voltar com Cristo no milênio para se cumprir todas as profecias. O tempo de se cumprir todas as profecias é agora, vai se cumprir tudo. Aquilo que Daniel fala lá em Daniel 9, né, que o anjo fala aqui, vai expiar os pecados, vai ungir o santo de santos, tudo aquilo ali vai ser agora, quando Jesus voltar. A restauração de todas as coisas. Então é o ápice, entendeu? Nenhum tempo foi melhor, fora o tempo até que Adão pecou, do que o que virá. Sendo que o que antes de vir o milênio, vem a obra que nós vamos fazer e que já estamos fazendo, que é a restauração do pastor Tupirani. Ou seja, nós já estamos vivendo isso, aquilo que vai ser pregado no grito da meia-noite, é o que estamos vivendo agora, e o preparo para o milênio é agora. Jesus ele não vai vir no milênio sem um preparo, entendeu? Jesus não vai... É a mesma coisa de João Batista. Jesus simplesmente não apareceu em Israel, dizendo eu sou o Messias. Ele enviou um restaurador, um mensageiro. E o mensageiro, até anotei isso aqui, nós vamos ver um pouco mais para frente, ele, tipo assim, ele implanta o caráter do ministério de Jesus, ou seja, o caráter da manifestação de Jesus, ela é manifesta antes no restaurador. O restaurador prepara o terreno para Jesus vir e implantar a sua obra, tanto lá atrás quanto agora. Nós vamos ver um pouquinho disso aqui. Uma das coisas que eu anunciei, que eu me inscrevi aqui, é a mesma pregação de Jesus e João Batista. Ou melhor, a mesma ideologia. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, diz lá, né, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, e depois entra com a profecia de Malaquias e Isaías, né, que eles juntam. Aí apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e tal. Todos os evangelhos são assim. Começa com João Batista. Todos eles. Começa, tipo assim, quando vem o ministério de Jesus, começa João Batista. Lucas começa falando do nascimento de João, para depois ir para Jesus. O Evangelho de Mateus começa com com o nascimento de Jesus, mas quando vem o ministério é João Batista. Marcos também. E João, a mesma coisa. João Batista que está ali no início. Então, o João Batista, ele já é evangelho. Assim, o ministério dele já está dentro do mover da nova dispensação. Por exemplo, embora ele seja uma transição, um dos detalhes disso é a vestimenta dele, que é o pelo de camelo. O camelo ele era um animal imundo, pela lei. Ou seja, o judeu não podia nem encostar naquele negócio lá. E João Batista tinha veste de camelo, ou seja, o bicho que era... Até Jesus fala, né? Os fariseus comiam um mosquito, coavam um mosquito e engoliam um camelo, porque o mosquito era o menor animal imundo e o camelo era o maior. Ou seja, eles coavam o mosquito, mas engoliam um camelo. Ou seja, eles negligenciavam o mais importante e se preocupavam com o mínimo. Ou seja, João Batista está vestido de um bicho que era imundo para a lei. Ou seja, já é uma mudança radical. Já é de cara, já deviam ver que tinha uma coisa muito diferente ali para se manifestar. E assim é a restauração. Tu vê que na era da igreja, por exemplo, vários ministérios, várias obras, não tinha uma liderança centralizada. Agora não, a restauração é um líder só. Ou seja, totalmente diferente do que foi antes. E muita gente fica, tipo assim, não consegue entender isso. Acha que isso não é uma realidade.
Pô, um cara só, pô, como é que pode, né? As igrejas são vários líderes, vários pastores, mas não, agora é uma cabeça só, é um restaurador só, diferente do que foi antes. Antes não tinha um cara só, tinham vários aí, que levantava movimentos e tal. Então são várias diferenças. Questão do templo também, né? Deus levantava congregações nos lugares, agora não. Agora, quem não tem projeto para estar aqui, tem que ouvir a restauração no lugar que ela estiver no mundo, senão ela está fora e acabou. Não tem conversa. Então, João Batista, ele tem a mesma ideologia de Jesus. Ele, por exemplo, quando João Batista aparece pregando, ele diz, né, arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. E tem toda a pregação de João, vem Jesus, se batiza, e quando Jesus abre a boca, se não me engano, no Evangelho de Mateus, é a mesma coisa que ele fala, arrependei-vos, já é chegado o reino dos céus. É até interessante, porque nós vemos até um seminário que teve uma pergunta que, se não me engano, foi até eu que fiz, né, sobre o João Batista ser maior que Jesus, né? Porque Jesus ele se batiza com João Batista. Então, eu pensava assim, mas João não é maior que Jesus, mas ministerialmente João estava acima de Jesus. Então, Jesus ele era o homem perfeito, né? Que Deus fez Jesus nascer como homem para mostrar como o homem tem que fazer. Porque o homem perfeito ele tem que andar como Jesus andou. E a primeira coisa que Jesus fez como homem perfeito foi se curvar ao ministério que Deus instituiu, a restauração. Ou seja, todo homem que se preze sobre a terra tem que se curvar ao ministério que Deus levanta. Isso que Jesus mostrou ali. E é até interessante que quando os caras vão questionar João Batista e tal, né, João fala, convém que ele cresça e que eu diminua. Parece que ele estava aqui e Jesus estava aqui. Aí Jesus vem, depois Jesus vai e ele desce. Parece que é mais ou menos assim, né? Convém que ele cresça. Ou seja, ele vai crescer e eu vou sair de circulação. Mas antes ele estava acima. E é interessante que, vamos supor que uma pessoa que estivesse ali com João Batista no batismo, não sabendo de nada, visse Jesus, né? Aí Jesus vai lá e se batiza. Para ele, aquele ali é um discípulo de João, né? Um cara se batizou aí, ele creu na palavra de João e tal, se mergulhou nas águas aí e tal. Aí daqui a pouco esse cara está lá e está vendo Jesus pregar. Então ele já ouviu João pregar, então ele já sabe que Jesus vem na continuidade de João. Então ele já sabe qual é o caráter de Jesus, já sabe que Jesus não conversa com Herodes, não senta na mesa para bater papo com o fariseu, não tem conversinha com Jesus. Então ele já sabe de cara como é que é o caráter de Jesus. E se Jesus veio pelo ministério de João Batista, assim, vamos pegar assim naturalmente, Jesus ele era abre aspas, discípulo de João, não era de fato, mas, ou podemos dizer até que era, porque se ele tivesse, se ele era um homem, então podemos dizer até que ele teve que, de certa forma, ouvir João, sei como é que Deus tratou isso com Jesus. Mas o fato é que o ministério de João, naquele momento ali, ele estava acima do ministério de Jesus. Até então, Jesus não tinha ministério. E Jesus se batizou no ministério de João Batista. Ou seja, ele vem no mover de João. Mas nós sabemos que ele é o Rei da Glória. E quando ele vai pregando, isso é o que eu mais reparei assim, na questão da identificação de Jesus com João, é que Jesus, depois que está pregando, em várias situações ele cita João, várias vezes. Por exemplo, em acho que João 4, quando ele está na sinagoga, ele cita João mais como, tipo assim, olha, vocês quiseram se alegrar com a luz dele e tal, mas eu tenho um testemunho maior que ele, né? Eu não recebo o testemunho de homem, mas tem um que testemunha a meu respeito e eu sei que ele é verdadeiro. Ali, ele, tipo assim, estava fazendo uma referência de João com ele e tal. Mas depois ele vai falando de João o tempo todo. Tem aquela passagem de Mateus 11 que eu falei agora aqui do nascidos de mulher, né? Que os caras vão lá, perguntam para Jesus e vão embora. E Jesus diz, né? Que foste ver no deserto. Né? Ou seja, fazendo referência de João perguntando para o povo. E lá na frente, já quase, Jesus a ponto de ser crucificado, já os fariseus chegam para questionar ele sobre a autoridade e tal, aí Jesus diz, e o batismo de João, lá atrás, João já tinha sido morto, era dos céus ou dos homens? Aí eles ficam naquela, e depois Jesus vem, as prostitutas vão entrar na frente de vocês no reino de Deus, porque elas se converteram com a pregação de João. Então Jesus já no final do ministério dele, fazendo menção de João Batista, o tempo todo. Ou seja, a identificação dele com o ministério de restauração é total. Como nós temos aprendido aqui. Eles tinham que ter ouvido João para receber Jesus. Eles negligenciaram João
e negligenciaram Jesus. É até interessante, assim, os judeus, eles idolatram muito, assim, entre aspas, né, os profetas, né? Quando você pega essas coisas judaicas que tem aí hoje em dia, os ímpios mesmo lá, os judeus ímpios e tal, eles citam Bíblia, citam o Antigo Testamento, aqueles rabinos lá e tal. Mas e João Batista? Eles citam Isaías, citam Jeremias, Elias, Moisés, então nem se fala, né, que é o fundador deles, Abraão. Mas João, eu acho que eu nunca ouvi ele citar João. Eles citam até Jesus, né, tal, para, enfim, qualquer referência cristã lá, porque eles estão no meio de um lugar influenciado pelo cristianismo, né? Então Jesus eles citam e tal, alguns deles creem em Jesus, outros dizem que ele era um profeta e tal. Mas e João Batista para os judeus? Nada. O Flávio José dá uma palavrinha de nada lá. Tinha um homem justo lá, João, tal, o Herodes mandou matar porque achou que ele ia fazer a revolução, acabou. Nada de João. Mas esse foi o maior profeta que pisou em Israel. E, no entanto, os judeus sequer falam dele. É como se ele não tivesse nem existido. E era o maior dos profetas. Maior que Elias, que Isaías, que Jeremias. O ministério dele foi o maior. No entanto, eles nem aí para aquele cara. Eles até na escritura diz que eles creram e tal, mas o fato é que eles não creram, né? Mas é interessante, porque a obra de João Batista foi tremenda. Lá na frente, em Atos, Paulo encontra lá uns homens lá que estavam pregando, fazendo a obra e conheciam o batismo de João. Ou seja, eles estavam com o batismo de João já fazendo a obra que os apóstolos, lá com Jesus ressuscitando, se mostrando para eles não estavam fazendo. Então, é impressionante mesmo o poder que Deus derramou sobre o ministério de João. E aqui eu anotei aqui algumas coisas, muitos versículos bíblicos, né? São aqueles versículos que Jesus cita de João, a questão da mesma ideologia, né? Que eles tinham o mesmo princípio, o mesmo caráter do ministério. João, porque a gente não vê assim Jesus batendo muito de frente com Herodes, né? É mais com os fariseus, mas é o mesmo caráter. Assim, Jesus nem tudo que Jesus disse foi escrito, mas era a mesma coisa. Tanto é que quando eles viram Jesus, uma vez eu estava pegando tem uma Bíblia, eles falam interlinear, que eles colocam o evangelho cronologicamente, tentam colocar, né? Tem algumas diferenças de opinião, mas eles basicamente tentam colocar assim, e tem aquele episódio de Jesus no templo lá quebrando tudo. João coloca ele no início do evangelho, como se fosse tipo assim, um primeiro ato de Jesus lá em Jerusalém. E os outros não, colocam no final. Aí fica aquela dúvida se foi os dois, se foi um só, mas eu fico imaginando se realmente foi no início. Que assim, eles mandaram alguém questionar João Batista, né? De quem vocês estão falando, quem você diz que é aí e tal. João diz, né, que é a voz do clamor do deserto, e diz, no meio de vocês tem um aí que vocês não conhecem. Então eles devem ter ido para lá falando, ele falou que tem alguém no meio aí. Aí daqui a pouco aparece Jesus lá quebrando tudo. Eles já viram quem era. Que era o quê? O cara que João está dando testemunho. Aliás, os discípulos de João falam isso. Aquele homem que você dá testemunho está batizando lá. Ou seja, então eles sabiam que Jesus pensava igual a João. Então eles sabiam que não tinha conversa com aquele cara. Sabiam mesmo que o caráter dele era aquele mesmo. Herodes já sabia o que ele era. Tanto é que, quando Jesus está realizando a obra, o que eles estão falando? João Batista ressuscitou, quando João Batista morreu. Então, se eles estão falando que João Batista ressuscitou, então a pregação de Jesus lembrava João Batista. O mesmo caráter. Ou seja, total racha com aquela podridão que eles estavam vivendo lá. Então, isso demonstra o que é a restauração para Deus. Assim, a restauração, ela é o nível de entendimento que Deus consegue levantar, né, sobre a terra através de um homem de Deus, ele é o ápice, né, é o máximo. Né? Eu até estava pensando nessa palavra aqui, né, de muitos profetas justos queriam ver, né, e não viram. Nessa era da igreja, por exemplo. Muitos homens de Deus aí, tremendos aí, morreram, tipo assim, de tanto fazer jejum, por exemplo. E, por exemplo, no meu caso, eu já entrei pro reino de Deus sem essa besteira. Que eu não vim de igreja, eu vim do mundão mesmo aí. Ou seja, mas muitos homens de Deus mesmo que oravam, buscavam a Deus, mas estavam ali jejuando, porque não alcançaram o entendimento ali. Se eles tivessem alcançado esse entendimento, de repente a obra deles teria sido muito maior.
E, no entanto, tipo assim, será que eles não desejariam, né, ter recebido uma revelação dessa? Ainda mais no caso, né, da volta de Cristo. Quantos deles não desejavam estar vivendo o tempo que a gente viveu aqui, lá na no século XIX, XVIII? Pô, quem gostaria de ver Cristo voltar, quem gostaria de estar vivendo aquele tempo? E é interessante, porque a restauração, ela é um mover assim, que Deus ele chega junto mesmo com o servo dele, com o povo dele, de uma forma assim, ímpar. Realmente é como se fosse o máximo, assim. É o máximo que Deus institui na terra. Quando chega na restauração, não tem mais nada para subir. Ou muda a dispensação e vem uma coisa muito radical, ou Deus pisa logo na terra. E é o que aconteceu. E é o que vai acontecer agora. Ou seja, quando veio a restauração de João, você não tinha mais nada para fazer, era a hora do Messias descer. Agora a mesma coisa. Chegou a restauração e tem a hora do Messias voltar. E, por exemplo, eu estava pensando naquela questão que o pastor coloca, que Deus revelou a ele, né, que ele receberia coisas que nem os apóstolos receberam, né? E, por exemplo, né, uma das coisas que os apóstolos não receberam, a data da volta de Cristo. Eles não receberam isso. Jesus falou, de hora ninguém sabe, a não ser o Pai. E lá em Atos, quando Jesus está falando, o cara já questionou logo, não, vai ser esse o tempo que vai restaurar o reino de Israel? Jesus, não compete a vocês saber o tempo, horas, reservado por exclusividade para o meu Pai. Jesus, os apóstolos não receberam isso. O restaurador de hoje já recebeu. Que Jesus vai voltar no século 21 e até o ano. E daqui a pouco Deus revela até o dia aí. Então isso já demonstra o quê? O nível da restauração para a nossa dispensação agora. E, como eu tinha falado, a restauração, ela prepara o mundo, no nosso caso, a restauração de todas as coisas, prepara o mundo para a manifestação de Deus, para a manifestação pessoal, vamos assim dizer, de Jesus. Como foi no caso de Israel, né, que era uma manifestação mais restrita a Israel. Veio o restaurador para preparar aquilo. Agora, a mesma coisa. Só que no caso, agora a coisa fica mais complicada, ao mesmo tempo que fica gloriosa, porque João teve uma obra tremenda, mas a nossa obra, ou melhor dizendo, a obra do pastor Tupirani, e nossa também, é maior, porque agora nós vamos restaurar todas as coisas. Agora chegou a hora da manifestação plena. De fato, agora não vai ser mais derramado o sangue de Cristo para a remissão dos pecados, isso já foi feito. De fato, isso foi feito e foi uma glória. Mas agora não, agora Jesus vem para implantar o seu reino, para cumprir todas as profecias. O que faltou de cumprir, vamos assim dizer, naquele tempo, agora vai ser cumprido. Então, tipo assim, agora vem um mover mais glorioso. Eu até anotei aqui a diferença, no caso agora, né, da pregação de João para a pregação da restauração agora, do pastor Tupirani. E tem a ver também com o caráter da restauração, porque, por exemplo, Jesus veio da primeira vez para morrer pelos pecados da humanidade, pelos pecados dos homens. Então, o restaurador, ele veio nesse caráter do martírio. João diz, né, quando Jesus está lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João veio apresentar o Jesus que vai morrer pelos pecados da humanidade, que vai ser sacrificado, que vai se entregar nas mãos dos pecadores. Então, João Batista, ele foi martirizado. Ele tem o caráter da obra que Jesus vai realizar. Tanto da denúncia, né, quanto do martírio. Eu até anotei aqui a semelhança e a diferença ao mesmo tempo, né? Assim como ele fez isso, agora também nós estamos fazendo. Nós estamos agora pregando o caráter, a nossa pregação tem um caráter da próxima manifestação de Jesus. Agora Jesus não vem para derramar o sangue, agora Jesus vem para massacrar o sistema e implantar o seu reino com mão de ferro. Então agora, antes João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora nós dizemos, Bíblia sim, Constituição não. Porque isso é que vai ser implantado por Jesus. Então esse é o caráter agora da restauração. Preparar o mundo para o reino de Deus, para o implante do milênio. E o nosso ministério tem esse caráter. Nas obras que Deus tem feito conosco aí, nós temos visto isso.
Nós atropelamos eles aí, né? Os filhos do diabo se levantaram lá. E isso é, tipo assim, isso é um sinal para o mundo do que vai vir aí. As nossas vitórias contra o sistema. E por isso que Deus está atacando o sistema. Por quê? Porque chegou a hora de acabar com o sistema. Até então, assim, sempre foi, né? Deus sempre quis acabar com essa porcaria, mas o mover que veio no tempo da evangelização foi, tipo assim, um mover, primeiramente, vamos dizer assim, né, de resgate do homem. Depois que resgatou o homem, aí vai trabalhando com o homem para implantar os conceitos do reino dele. E assim Deus ia dominando a terra. Como isso não aconteceu, né? A igreja foi capengando, caindo. Agora não, agora é a hora de implantar o reino. É a hora de implantar o cetro de ferro. Então agora nós vamos pregar e viver o caráter da próxima dispensação. Claro que também vai ter martírio, também vai ter perseguição, já teve prisão, mas dentro do caráter da manifestação próxima de Jesus. A igreja antes era perseguida e tal, estava sofrendo perseguições, sofrendo martírio, ela estava aparentemente, né, como se fosse numa defensiva, né? O sistema atacando e a gente sofrendo. Não era isso, né? Se a gente puxa da espada para atacar, o diabo é a gente que ataca. Mas, tipo assim, a gente via isso, né, ao longo da história da igreja. Agora não, agora nós é que vamos oprimir eles, vão fugir, vão ficar assustados, vão ficar apavorados aí, vão não querer nem ouvir falar da gente, a gente vai estar com a espada contra eles, atacando cada bloco do sistema. Porque chegou a hora de Jesus limpar tudo isso, chegou a hora de acabar com tudo isso. Acabou. O sistema que vocês estão vendo aí, sobre a terra, ele está com os dias contados. E nós, o nosso ministério, o Ministério do Pastor Tupirani, lógico, está fazendo essa obra, está colocando sobre a terra esse caráter, está dizendo ao mundo, ó, acabou. Agora é a hora do milênio. Então, juiz, advogado, esse sistema todo que está aí, isso aí agora vai ter fim. Jesus vai vir com cetro de ferro, não vai ter conversa, vai implantar o seu milênio. Então, esse é o caráter da restauração que nós estamos vivendo. Até fiz outras anotações aqui sobre até isso mesmo que eu estava falando, né? E todas as profecias, né, do Antigo Testamento, né, o cumprimento delas são agora. Então, assim, o caráter da restauração hoje é bem maior, a obra é bem maior, bem mais impactante do que a que foi com João, né? Aquela coisa mais restrita. E por isso, realmente, nós temos um grande privilégio de estar vivendo no tempo que nós estamos vivendo. Nós só não podemos, né, negligenciar, dar mole, né? Temos que realmente pagar o preço que tem que ser pago, porque realmente Deus separou uma coisa muito grande para nós. Assim, nós temos a chance de acumular os maiores galardões, a maior recompensa do reino de Deus. Então, se isso foi dado a nós, é um privilégio. É um privilégio, como foi dado aos apóstolos. Jesus falou, bem-aventurado, mas a maioria esmagadora de Israel não quis saber e pagou um preço alto. Então, assim é conosco aqui agora. E a mesma coisa que nós estamos vendo hoje aconteceu com eles, só que, assim, João Batista, por exemplo, para Israel, não é ninguém. Até agora, né? Mas quando Jesus vier e todas as coisas ficarem esclarecidas para ele, eles vão ver o que foi que eles negligenciaram com João Batista. Com a gente, provavelmente não vai ter muito disso, né? Porque o pastor Tupirani vai estar um bom tempo aí torturando o sistema aí, a gente mais um pouquinho, vai ter o arrebatamento, eles vão massacrar o que tiver que massacrar, e quando a gente voltar, todo mundo vai ver que a gente estava certo, que estava tudo profetizado, que o pastor realmente tinha razão, que aquilo tudo que foi pregado se manifestou. Então, no nosso caso, vai, assim, o nosso ministério ele não vai ter tanto tempo assim de, vamos dizer assim, do mundo negligenciar, né, a nossa palavra. Mas é até interessante, porque para também a gente não se iludir com as igrejas, né, porque se Israel, com o restaurador deles, teve essa atitude, imagine a igreja, né, com um restaurador deles agora. Que Israel deu a mínima para João, então a igreja também não vai dar a mínima para João Batista. Uma meia dúzia vai ouvir para o pastor Tupirani, mas é o suficiente para Deus realizar a obra. E basicamente foi isso mesmo que eu reuni. Eu achei que ia demorar mais um pouco, mas foi até bem rápido.
E só reafirmando, né, que é um privilégio estar vivendo o tempo que nós vivemos. Nós vivemos, assim, eu não sei se nós escolheríamos viver esse tempo, mas é o melhor tempo para ser vivido, é o nosso. Assim, claro que Deus, né, dá a cada um segundo a sua capacidade. Quem teve a sua oportunidade no seu tempo aproveitou. Quem aproveitou, né? Quem Deus conseguiu usar para realizar a sua obra, mas realmente, bem-aventurados os nossos olhos que estão ouvindo o que nós estamos ouvindo, vendo o que nós estamos vendo, porque realmente é a glória. Assim, nós vamos estar no olho do furacão com o melhor que Deus tem para dar para um servo dele sobre a terra. O que a gente já tem agora já é uma coisa absurda de glória, assim, em termos de revelação. Todas essas porcarias que entraram para dentro da igreja, aí, essas maluquices, esses conceitos errados, esses problemas de entendimento dos caras desde o passado, vindo se arrastando. Tudo isso foi purificado da igreja, mais as porcarias das alianças do presente, né? Com a igreja caída aí, com política, conceitos aí ímpios, aí profanos que as pessoas estão tendo como santos, as pessoas lutando por causas inúteis aí, ainda achando que estão lutando pela causa de Deus, né? Perdendo tempo aí, perdendo todo tipo de... perdendo a vida, né? Gastando energia com besteira, com coisa inútil, e que eles acham que é o máximo, né, da obra de Deus, é o máximo de um cristão pode fazer. Eles estão se achando os tais, estão, assim, perdendo um tempo preciosíssimo, né? Sabe-se lá se estão conseguindo escapar do inferno, né? Que é uma obra inútil, né? Não tem valor para Deus, fazendo alianças aí com ímpio, aí, católico, só besterol. Por exemplo, os crentes americanos, aquela palhaçada deles lá, patriota, só coisa ridícula, só besteira, só inutilidade. E Deus aqui derramando a água pura aqui, sem mistura, sem besteira, sem nada, limpando até aquilo que os apóstolos fizeram de errado, e mais deixando de entrar as porcarias do presente. Ou seja, nós estamos com água pura aqui, cristalina. Então, o que a gente tem que fazer é disposição, determinação, para não deixar essas trevas aí nos dominarem, nos engolirem, aí, nos afastar do projeto de Deus. E, assim, ter determinação mental, né? Vamos dizer assim, de viver e morrer por Cristo, porque não tem nada melhor do que a obra de Deus, não tem nada, assim. O que tem aí de bom aí no mundo para fazer, senão a obra de Deus? Não tem nada. Só um louco, um ímpio, pode achar alguma coisa de bom aí fora do reino de Deus. Nós não temos condições. O melhor que tem é a obra de Deus, assim. Eu pego por mim, assim, quando eu pego a Bíblia para ler, assim, meditar, examinar, assim, aquela glória toda, as revelações, tudo aquilo, fora a experiência que Deus nos dá, assim, nós estamos realmente na palma da mão de Deus mesmo, guardado, não tem nada que nos abata se nós estivermos no projeto de Deus. Nós vemos aí o mundo em pânico, aí, em pavor, com um monte de coisa, e a gente blindado por Deus. Então nós não podemos negligenciar, porque tem um preço a ser pago e um preço alto, né? O preço não é baixo. Se fosse um preço baixo, né, um monte de gente poderia estar pagando aí, mas não está. Mas, se é possível pagar, nós vamos pagar o preço. Então, basicamente isso aí que eu tinha para passar.